2 bolachas crocantes de cacau e um recheio cremoso que cola tudo? É isso que faz o Oreo, parça. A receita não tem segredo, mas o bagulho é bom pra caralho. E com mais de 40 bilhões de Oreos saindo da fábrica todo ano, há décadas um monte de imitação tenta morder um pedaço desse mercado. Mas a real é que ninguém chega nem perto do poder do Oreo. E pensar que essa bolacha, que hoje é a gigante que é, já foi só uma cópia, criada por causa de uma briga de família daquelas. Ficou curioso pra saber mais dessa parada? Então cola nesse vídeo, é papo reto e sem caô. Antes de a gente afundar de cabeça nessa treta sinistra e desvendar o lado podre desse biscoito, me diz uma parada. Como é que você manda esse Oreo pra dentro? Solta a braba pra nós nos comentários. É que, tipo, na briga do Kit Kat de quem quebra ou morde a barra, tem muita gente que racha no meio sobre o jeito certo de comer esses biscoitos, que são uma delícia. No caso do Oreo, dizem que existe 3 grupos: os que giram, os que mergulham e os que quebram. Quem é fã de verdade do Oreo tá ligado qual é o seu time, ou talvez seja de todas as paradas ao mesmo tempo. Mas, mesmo quem nunca ouviu falar dessas tretas, é certeza que já comeu esse chocolate pelo menos uma vez na vida, não tem jeito. Ah, eu super entendo. Eu também sou daquele pique de devorar rápido, tipo, mordo de uma vez, sem dó, sem pena, sem caô. Se liga, tá ligado na Marion Delgault-Senan, a diretora de marketing da Oreo lá nos Estados Unidos? Então, segundo ela, tem um jeito oficial de comer um Oreo. Aquela frescura do caralho de torcer, lamber e mergulhar. Essa é a tática que a galera do Oreo diz que é a certa e o escambau. Tudo muito legal, mas foda-se isso. Neste vídeo, o papo não é sobre o jeito certo de comer esses biscoitos. A gente vai focar em algo bem menos conhecido: o passado fudido e as táticas sujas pra caralho da marca. É uma história de merda, cheia de rolo e treta, que mostra como um marketing foda e uma marca forte fazem a diferença. Depois desse vídeo, você nunca mais vai olhar pra porra desses biscoitos de imitação do mesmo jeito. Preparado pra pirar o cabeção, descobrir a história sinistra do Oreo e aprender uma ou 2 coisas sobre como não fazer a merda do branding da sua empresa? Então continua assistindo. A origem da treta sombria do Oreo. A fofoca de biscoito que virou guerra. A história do Oreo, aquele biscoito que todo mundo paga pau, não começa com leite e fofura. O bagulho é bem mais sombrio. A treta toda começou lá no século XIX, décadas antes do Oreo sequer sonhar em existir, quando os irmãos Jacob e Joseph Luz, 2 fudidos, rasparam o tacho e abriram uma padaria em Kansas City, no cu dos Estados Unidos. A padaria dos malucos estava bombando pra caralho. E o Jacob, que não era nenhum otário pra negócios, sacou que pra ficar gigante, precisava engolir as outras padarias do meio oeste. Ele já tinha visto os monopólios filhos da puta de petróleo e açúcar dominando tudo e pensou: é isso, porra. Juntar essa galera toda dá uma grana do caralho. Essa jogada de formar um conglomerado era novidade, mas virou moda rapidinho. Jacob, pra não ficar comendo poeira, chamou um advogado, o tal do Adolphus Green, um cara liso que só ele. Juntos, eles saíram comprando tudo que era padaria e criaram a American Biscuit and Manufacturing Company. Em pouco tempo, os caras viraram a 2ª maior padaria dos Estados Unidos. Jacob virou o chefão, botou o Adolphus de consultor e deu uma cadeira pro irmão Joseph no conselho. Parecia o plano perfeito, saca? Mas, puta que pariu, tocar um império de pão e biscoito dava um trampo desgraçado. Nos 7 anos seguintes, a vida do Jacob e do advogado Adolphus foi uma guerra de preços fudida com as outras 2 gigantes da América. A briga era pra ver quem vendia mais barato, uma zona total que só servia pra foder todo mundo. Aí que a merda bateu no ventilador de vez. Jacob ficou doente pra caralho e teve que se afastar. E adivinha quem pulou na cadeira dele? O próprio irmão, Joseph, e o advogado de confiança, Adolphus Green. Esses 2 traíras fizeram exatamente o que o Jacob mais temia. Se juntaram com as porras das empresas rivais. Passaram a perna no Jacob e dessa fusão nasceu em 1898 a National Biscuit Company, a desgraçada da Nabisco. Imagina a fúria do Jacob. O cara se sentiu traído até a alma pelo próprio sangue e pelo advogado que ele mesmo contratou.
Assim que se recuperou, ele estava puto e com sangue nos olhos, pronto para vingança. Em 1902, ele meteu o pé na porta e fundou a Loose Wiles Biscuit Company, com um único objetivo: destruir a Nabisco. Foi aí que a Guerra dos Biscoitos ficou pessoal. Em 1908, a empresa do Jacob, a Loose Wiles, lançou um biscoito de chocolate com recheio de creme que era bom pra porra, chamado Hydrox. 4 anos depois, a Nabisco, liderada pelo filho da puta do Adolphus Green, olhou aquilo e pensou: boa ideia. E o que eles fizeram? Lançaram uma cópia descarada em 1912. O nome? Oreo. O lançamento do Oreo não foi só negócio, foi um toma no cu, direto pro Jacó. A Nabisco, com sua grana e poder, basicamente roubou a ideia do cara que eles apunhalaram pelas costas. E assim começou a lenda do Oreo, não como uma criação genial, mas como o capítulo final de uma treta sombria e fudida, nascida da ambição e da traição. A morte do Hydrox. Como um nome de merda e marketing cagado, entregaram a vitória pro Oreo. A treta sombria que pariu o Oreo e o Hydrox teve um final quase cômico. De um lado, Jacob Loose, o irmão traído, que teve a moral de criar o biscoito original. Do outro, Joseph, o Judas, que ficou com a Nabisco, uma empresa gigante pra caralho. No fim das contas, cada um teve sua vitória. Jacob, o biscoito foda, Joseph, a grana. Mas no ringue do mercado, ter a ideia primeiro não vale porra nenhuma se você for um imbecil no marketing. E foi exatamente por isso que o Hydrox se fodeu. A Nabisco chegou com uma estratégia de filho da puta: vender o Oreo no prejuízo. A lógica era simples: foda-se o lucro, vamos quebrar essas merdas e dominar essa porra toda. Enquanto isso, a empresa do Jacob, a Sunshine Biscuits, tentava lutar, mas dava um soco atrás do outro na própria cara. O primeiro erro de principiante foi a propaganda. Os caras do Hydrox resolveram encher o saco do cliente. Em 1915, começaram uma campanha escandalosa, gritando aos 4 ventos que eram o original e que a galera não devia ser trouxa de comprar imitação barata. Puta que pariu, que cagada! Chamar seu cliente de burro e dar ordem pra ele é a receita do desastre. Ninguém gosta de marca que se acha dona da razão. Em vez de ficarem latindo primeiro, Zrenia era muito mais inteligente mostrar por que, caralhos, o Hydrox era melhor. O nome de bosta que enterrou o biscoito. Mas se a propaganda foi um tiro no pé, o nome foi um tiro de bazuca na cabeça. Hydrox. Que porra de nome é esse pra um biscoito? Soa como produto químico, uma parada que você usa pra desentupir a pia. Pra muita gente, a palavra lembrava direto o peróxido de hidrogênio. E vamos ser sinceros, ninguém em sã consciência quer comer água oxigenada de sobremesa. Para foder tudo de vez, começaram a pipocar empresas de desinfetante e produto de limpeza com nomes parecidos. A Hydrox Chemical Company já estava na área, transformando a associação em um pesadelo. Imagina a cena. Mãe, compra aí aquele biscoito, eu limpa-vaso. Não dá, né? A Sunshine Biscuits, em um último suspiro de desespero, processou os caras, mas já era tarde. A marca Hydrox já estava manchada com cheiro de pinho-sol. E de quem foi a ideia de Jericho para esse nome? Do próprio Jacob Loose. A intenção do coitado era até boa. Hydrox era a mistura de hidrogênio e oxigênio, os componentes da água. Ele queria passar uma imagem de pureza. Pureza! O bagulho acabou soando como veneno. A lição aqui é para emoldurar. No mercado, a primeira impressão é a que fode com tudo. Você pode ter a melhor explicação do mundo pro seu nome bizarro, mas ninguém dá a mínima. O mundo é rápido pra caralho. Enquanto você tá lá com um projetor explicando a etimologia da sua marca, metade dos seus clientes já vazou e tá no caixa comprando o biscoito do seu concorrente, que teve o bom senso de escolher um nome menos imbecil. E foi assim que o Hydrox, o original, se fodeu, e o Oreo, a cópia, virou rei. A guerra do biscoito. Como o Oreo virou rei e a treta continua. Fudida, a Nabisco, que não é boba nem nada, sacou a mudança de vibe do mercado. E sendo a porra do rolo compressor que era, meteu o louco no marketing do Oreo. Nos anos 50, eles relançaram o biscoito mais caro, só para parecer mais premium que o Hydrox. De repente, o Oreo virou o biscoito chique, a escolha dos bacanas.
Mesmo assim, a dominação total ainda demorou umas décadas. Durante anos, as duas empresas ficaram nessa guerrinha de merda. O Hydrox avisava: cuidado com os impostores. Enquanto os engravatados da Nabisco seguravam o prejuízo de um Oreo que não decolava. Mas, graças ao aumento de preço, um design novo e uma campanha de publicidade agressiva pra caralho, as vendas finalmente começaram a virar em meados dos anos 50. Aí a Nabisco deu o checkmate. Começou a licenciar o nome Oreo pra tudo quanto é produto, tipo o sorvete de flocos que todo mundo ama. Isso deu uma moral do caralho pra marca. Enquanto isso, a Sunshine, coitada, faliu. O Hydrox parecia que ia direto pro lixo da história. Que pena, mas fazer o quê? Às vezes, o biscoito esfarela e a vida segue. Por uns anos, o Hydrox virou uma puta, passando pela mão de um monte de empresa. American Tobacco Company, Keebler, Kellogg's. Tentaram até dar um tapa no nome de merda, rebatizando para Droxys, que nome bosta também, mas não adiantou. O produto foi chutado do mercado em 2003. A Leaf Brands até tentou ressuscitar o coitado em 2015, mas até hoje, os poucos fãs que restaram vivem com o cu na mão, morrendo de medo do biscoito ser descontinuado de novo. Enquanto isso, o Oreo virou o dono da porra toda. O biscoito mais vendido do mundo. Virou o parceiro oficial do leite e não parou de inventar moda. Sabores malucos, parcerias com o McDonald's no McFlurry, edições de luxo com a Supreme e até umas versões com glitter dos Trolls. Que porra é essa? Hoje, o Oreo caga e anda na concorrência. São mais de 40 bilhões de Oreos feitos por ano, gerando uma grana de uns 2 bilhões de dólares. É biscoito pra caralho, mas mesmo fudido, o Hydrox não morreu e a treta continua. A guerra continua e tá feia pra caralho. E nesse segundo round, a briga não ficou nem um pouco mais bonita. A Leaf Brands, a empresa que ressuscitou o Hydrox, não alivia pro lado do Oreo. No site deles, o recado é direto. Não coma imitação de merda. Eles batem no peito que o biscoito deles é mais escuro, mais crocante e tem menos açúcar. Fazem questão de gritar que usam açúcar de cana de verdade, uma puta indireta pro Oreo, que usa xarope de milho, aquela porcaria barata. Em 2016, o Hydrox meteu na embalagem um feito com orgulho no Oxfire, com a bandeira americana e tudo. A Leaf Brands soltou nota para a imprensa dizendo que mantinha os empregos no Science, enquanto a Mondelez, dona do Oreo, estava demitindo o americano para levar a produção para o México. Foi uma puta jogada de marketing, pegando carona na treta do Trump com a Mondelez. E não para por aí. Em 2018, o pau comeu de vez. A Leaf Brands meteu um processo de 800 milhões de dólares no cu da Mondelez por perdas e danos. A acusação? Que a Mondelez, sendo a gigante que é, estava usando seu poder para sabotar a concorrência, escondendo os biscoitos Hydrox nas piores prateleiras dos supermercados e botando os Oreos na cara do cliente. Basicamente, acusaram os caras de jogar sujo pra caralho. A guerra do biscoito, meus amigos, está longe de acabar. E a treta da prateleira não era só papo furado. Como prova de que a Mondelez estava jogando sujo, a galera do Hydrox meteu a boca no trombone e postou um monte de foto no Facebook. As imagens mostravam os pacotes de Hydrox escondidos atrás de outras merdas, jogados em prateleiras onde ninguém olha. Em várias fotos, os biscoitos estavam socados no fundo, empilhados de qualquer jeito, só com a pontinha do saco aparecendo. Uma sacanagem do caralho. E para deixar a história toda ainda mais bizarra, em 2020, o presidente Trump, de novo ele, deu uma força pro Hydrox sem querer. O maluco começou a falar da tal da hidroxicloroquina para tratar Covid-19, e como ninguém sabia escrever essa porra direito, as buscas no Google por Hydrox dispararam. Do nada, o nome de merda que quase matou o biscoito acabou sendo útil. Vai entender uma porra dessas. No fim das contas, a batalha pela coroa de biscoito recheado continua. Mas sejamos sinceros, hoje o Oreo é o rei da porra toda. Ninguém sabe como vai ser daqui a umas décadas, mas se você pedir para alguém imaginar um biscoito de chocolate com recheio branco, a imagem que vem na cabeça é a de um Oreo. Se o Oreo merece essa fama toda, aí é outra discussão. Mas não dá pra negar que a estratégia de marketing dos caras foi genial e agressiva pra caralho. Com uma ruma de fã fanático dos dois lados, essa guerra dos biscoitos ainda vai durar mais uns 100 anos, pode apostar. E aí, qual desses é o seu preferido, porra?
Essa foi a história de uma briga de família fudida e de um biscoito de vingança que acabou engolindo o original. Isso só prova que marketing e branding são tudo. Podem levantar ou quebrar uma empresa. Porque mesmo sendo o primeiro, para quem não conhece a história, o Hydrox hoje tem cara de cópia barata, de imitação genérica. Enquanto isso, o Oreo é o chefão, famoso no mundo todo. Qual foi a lição que você tirou dessa putaria toda? Manda aí nos comentários. Espero que tenha curtido essa fofoca de negócios. Fica de olho no canal para mais vídeos inspiradores como esse. E vê se não some, caralho!